Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e se você acha que pautas de esquerda devem ser defendidas por uma questão de bom senso, é porque você provavelmente é de esquerda. Pois é, eu vou responder aqui o vídeo do Pirula, que está aqui na barra de descrições, direita, esquerda. Primeiramente, gostaria de falar que esse vídeo, o Pirula fez muito confuso. Quando você vai falar sobre direita e esquerda, a primeira coisa que você tem que falar é a definição do que é direita e do que é esquerda na academia. E o Pirula em nenhum momento falou qual é a definição de direita e de esquerda. O que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Né? Então, partindo disso, o vídeo dele já ficou muito ruim. Eu não sei se o Pirula vai ver esse meu vídeo, acho que provavelmente não, porque ele tá um famosinho aí na internet, provavelmente ele não vê vídeos de canais pequenos, mas quem sabe, né? Mas isso aqui fica para quem for assistir, né? Esse pequeno grupo aí de pessoas que assistem o Merlin, o Júnior, o Glaucio, pode ver o meu vídeo, mas o vídeo do Pirula, não é querendo ofender, mas ele ficou confuso por causa disso. Não trouxe a definição, tem que falar o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Eu vou trazer uma definição bem básica aqui do que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Ser de direita significa que você vai priorizar direitos individuais e priorizar benefício a pessoas que já possuem bens, de meios de produção, pessoas ricas. Porque, segundo esse pensamento, quando você beneficia direta ou indiretamente pessoas mais ricas, com desregulamentação, menos impostos e tudo mais, essas pessoas mais ricas, sem interferência do Estado, para beneficiar os mais pobres diretamente, essas pessoas mais ricas vão beneficiar os mais pobres com empregos, essas pessoas mais ricas vão distribuir renda, essas pessoas mais ricas não vão prejudicar outras pessoas por uma questão de imagem, marketing da empresa, enfim. E, e é isso. E as pessoas que morrem de fome, que não conseguirem nesse sistema se alimentar direito de educação privada, saúde privada, é porque elas não mereceram, porque elas são ou vagabundas, ou porque elas não trabalharam direito. Ou seja, é um sistema em que o Estado só vai dar o básico, que é garantir a propriedade, principalmente dos mais ricos, segurança, principalmente dos mais ricos, justiça, principalmente, que beneficia os mais ricos, e que os mais ricos, com essas coisas, vão competir, o mais forte vai ganhar, e os mais fracos vão morrer, mas isso não é problema, porque os mais fracos morrem porque eles merecem e tal. É a meritocracia, né? Então, ser de direita, garantir benefício e priorizar direitos para indivíduos que já possuam bens, que já consigam se manter, e os mais pobres que se lasquem porque eles são pobres e morrem porque merecem, né? Porque eles não conseguiram se colocar no mercado de uma forma eficiente. Já a esquerda, ela prioriza a coletividade antes do indivíduo. Ser de esquerda não tem nada a ver com você querer mais Estado, e sim com você querer beneficiar a coletividade antes de beneficiar os indivíduos, ou seja, sempre que qualquer medida que o governo faça, ou ação, ou mesmo omissão que o governo faça, ou beneficia primeiramente coletivo ou beneficia primeiramente indivíduos. A esquerda quer que o Estado sempre haja para beneficiar o coletivo. E, além disso, a esquerda quer que a centro-esquerda, né, que o Estado beneficie
os mais vulneráveis primeiramente. Por quê? Porque reconhece que os mais vulneráveis morrem não por culpa deles, que os mais vulneráveis estão na pobreza e se marginalizam na sociedade não por culpa deles, mas por culpa de um sistema corrupto, nefasto, que só pensa no dinheiro, na ganância, e que as empresas e os mais ricos, as grandes empresas, grandes corporações e os mais ricos, não vão beneficiar a população pobre. Eles só estão buscando lucro, mesmo em cima da morte de outras pessoas. Então, logicamente que a esquerda mais radical, a esquerda marxista, que é uma esquerda que eu não defendo, uma esquerda anacrônica, uma esquerda utópica, ela quer uma anarquia, ela quer acabar com o Estado porque enxerga que o Estado é a representação da elite, não estão totalmente errados quanto a isso, mas é uma utopia, né? O Estado ele sempre vai ser necessário, e eu já falei disso em outros vídeos e tal, até o Merlin já está se convencendo disso, e por uma questão de hierarquia, por uma questão de tecnocracia e tudo mais. Então, o vídeo do Pirula tinha que trazer essas definições. Direita e esquerda existem? O Pirula está indo na mesma linha do pessoal da Groselha, principalmente do Boggs. Não todo mundo lá, mas a maioria do pessoal que fala que direita e esquerda não existem. E que isso é só um jogo de manipulação, uma coisa para colocar as pessoas em caixinhas e brigarem por ladrões de estimação e coisa e tal. Primeiro, nem direita nem esquerda defende corrupção. Primeiro. Segundo, direita e esquerda são termos acadêmicos. Isso é ensinado nas academias. Quando você fala que direita e esquerda não existe, você está rasgando os livros acadêmicos. Agora é engraçado, o Pirula, ele quer que as pessoas reconheçam a importância da academia na área dele, que é a biologia, que é as ciências naturais. Agora, quando se fala em ciências sociais, que falam claramente que direita e esquerda existe, conservadorismo e progressismo existem, aí ele rasga, falando que não existe. Então é uma hipocrisia meio nojenta essa. Nojenta falar que a academia de sociologia, de história, de economia estão erradas ao falar que direita e esquerda existe. Agora, eu não vou tirar totalmente a razão do Pirula e mesmo do Boggs e do pessoal da Groselha. Nas redes sociais, esses termos são mal usados, mas o Pirula não está abordando a questão nesse sentido. Está abordando a questão como se não existisse direita e esquerda. Esquece esses termos. Não, são termos acadêmicos. São termos que mudaram lá desde a Revolução Francesa, dos jacobinos e girondinos, dos que ficavam à direita do parlamento, que eram os donos de meio de produção, de terra, e os que ficavam à esquerda, que eram representantes da classe operária, trabalhadores e os mais pobres. E isso mudou, mas esse termo mudou e não mudou tanto assim, e ainda existe. Afinal, existe ainda pessoas que são donas de meio de produção e que querem garantir benefícios para elas, e pessoas que são trabalhadores, sindicalistas, consumidores, ambientalistas e tal, pessoas mais voltadas a pensar no coletivo, no amanhã, no futuro do planeta, nos mais vulneráveis e tudo mais. Então, direita e esquerda existem sim e são termos acadêmicos. E Pirula, não rasgue a academia de humanas. Não rasgue. Assim como você não gosta que as pessoas falem que os biólogos não servem para nada, que o que eles ensinam é errado e que não existem, né? Não existe esse negócio de evolução, né? Não existe esse negócio de geologia, de paleontologia, a paleontologia ensina coisa errada, né? Você não gosta que falem isso. Agora, falar que, não, esse pessoal das humanas é burro ao falar sobre direita e esquerda, sobre conservadorismo e progressismo, então, né? Então, não faça para os outros que você não queira que façam com você.
Outra questão é que ele fala sobre essa questão de Terone, que meu, você vai falar de direita e esquerda e você vai trazer Terone, você vai falar sobre diagrama, você vai falar sobre morrinho, vai fazer umas analogias que não tem nada a ver com a discussão, né? É como eu falei, uma coisa é como as redes sociais estão tratando essa questão, e mesmo a mídia trata essa questão de direita e esquerda, outra coisa é o foco que isso tem. É lógico que esse pessoal que é de direita e estão nas redes sociais, eles são de direita mesmo. Eles realmente querem menos impostos, porque eles não querem pagar pela saúde e pela educação dos mais pobres, da coletividades mais vulneráveis. Eles querem ter dinheiro para poder comprar carro do ano, trocar de carro a cada 2 anos e essas coisas. É, é, logicamente, então, é, você consegue identificar isso. Então, eles realmente estão seguindo o que eles acreditam. Eu vou passar o vídeo aqui do Pirula, porque aí eu vou lembrando o que ele falou e vou pincelando aqui os apontamentos do vídeo dele, tá bom? Tá, o Pirula fala de um amigo dele, suposto amigo aí, mas vamos tomar como verdade isso, que perguntou pro Pirula se ele era de direita ou de esquerda, e o Pirula disse que não sabe, não se define, e aí automaticamente esse cara fala que o Pirula é de direita porque ele não se define. Eu acho que esse cara falar que você, Pirula, é de direita porque você não se definiu é uma coisa errada, tá? Porém, faz algum sentido. Por quê? Porque normalmente quem fala que direita e esquerda não existe é o pessoal da direita. Porque eles estão com vergonha de defender uma ideologia que prega a morte de pessoas simplesmente porque nasceram na pobreza. Essas pessoas, elas são egoístas, elas pensam somente nela e no grupo delas, na família delas e coisa e tal. Normalmente são pessoas de classe média, embora ainda tenha pobres de direita, porque são pessoas alienadas, principalmente pela mídia. Mas então é por isso que normalmente as pessoas tendem a ser de direita, mas têm vergonha de falar que são. Então, essas pessoas que rasgam a academia de humanas, como você está fazendo, como o Boggs faz, e fala que o que é ensinado nas academias sobre direita e esquerda, na verdade, é uma mentira. É uma mentira espalhada por redes sociais, como se tivesse sido inventada nas redes sociais, né? E, na verdade, isso vem da academia. Então, é muito mais essa questão da vergonha da pessoa se admitir como de direita, porque sempre que há um debate sério entre direita e esquerda no Brasil, o pessoal da direita leva pau no debate, né? Porque ou eles são apertados tanto que eles acabam sendo obrigados a admitir, olha, beleza, meritocracia. Se a pessoa nasceu pobre, que ela morra. Eu não tenho que pagar a educação dela, eu não tenho que pagar a saúde dela, eu não tenho que pagar a conta dela, como se pobre gerasse conta, né? Principalmente em crise. Nas crises, quem gerou a bolha das crises e lucrou gerando essas bolhas de crise, principalmente essa crise de 2008, essa crise que o Brasil está vendo, são as grandes empresas, grandes corporações, pessoas ricas. Pobre não gera conta em crise. Então, esse negócio de colocar austeridade, colocar o pobre para pagar a conta nas crises, isso aí é fazer o pobre pagar a conta do rico, entendeu? Então, existe essa diferença entre o pessoal da direita e da esquerda. O pessoal da direita tem vergonha de admitir que é de direita, que são pessoas egoístas, que são pessoas que não querem pagar impostos para dar saúde aos mais pobres, porque elas querem comprar carro importado do ano, elas querem ter um dinheiro sobrando para comprar PlayStation, quer ter um dinheiro sobrando para comprar uma câmera melhor para o seu canal e tudo mais. Então, é essa vergonha de ser de direita que faz a pessoa, quando é apertada e fala, se defina aí, não, eu sou indefinido, eu não acredito em direita e esquerda, o professor lá de sociologia ou de história que está ensinando isso nas academias de economia e tal, eles são mentirosos. Outra coisa, o Pirula fala que tem gente
que acusa ele de ser de direita por ele ser um positivista, um cientificista ou algo do tipo, né? Eu acho esquisito isso e duvido que alguém de esquerda aponte você como sendo de direita por você priorizar a ciência, querer explicar tudo de forma científica. A não ser que esse cara da esquerda seja retardado. Explicar as coisas com base científica, esse é um dos maiores princípios da esquerda. Então, quando você vem no seu canal para querer explicar as coisas de forma técnica, com base em ciência, com base em estudos, você está de acordo com o pensamento de esquerda e não de direita. Por quê? Porque a direita adotou um pensamento, principalmente aqui no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, um pensamento religioso, um pensamento ufanista, fascista, cristão. Ou mesmo, em alguns países, um pensamento fascista baseado em qualquer outra ideologia ufanista, né, que coloca um grupo como superior a todos os outros, como são os cristãos aqui no Brasil, né, que fala que só eles vão ser salvos, só eles estão no caminho do bem, todo o resto está no mundo, no caminho do mal. E quando a ciência contraria em vários aspectos a religião cristã, nessa questão do ambientalismo, nessa questão da evolução, nessa questão da geologia, da idade da Terra, né? na questão, inclusive, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que deveria ser uma coisa aceita. Então, quando a ciência contraria os cristãos nesses aspectos, na verdade é um embate ali entre direita e esquerda, sim. Porque são pessoas que estão falando sobre questões ambientais, por exemplo, e a questão ambiental, ô Pirula, ela é uma questão que é coletivismo versus individualismo. Querer proteger o meio ambiente com leis ambientais, com código florestal, né, com agências reguladoras que fiscalize lá desmatamento em florestas, matas ciliares e coisa e tal, é uma questão que se preocupa com a coletividade, né? Então, é lógico que por isso essa questão ambiental é uma questão da esquerda. Por quê? Porque pensa no coletivo e pensa nos mais vulneráveis. Se houver uma degradação do meio ambiente muito forte, baseado nesses retardados que falam que aquecimento global é uma farsa e tudo mais, que código florestal não deveria existir, que você deveria deixar as grandes empresas lucrarem desmatando, porque elas aí estariam gerando economia, gerando empregos e coisa e tal, né? Aquele pensamento de direito que eu já te expliquei no início do vídeo. E o que aconteceria? A coletividade toda iria sofrer, principalmente os mais vulneráveis, que iriam sentir primeiramente os impactos da degradação ambiental. Pessoas que precisam retirar os seus recursos diretamente da natureza, dos rios, né, da terra, ou seja, pessoas mais pobres, né, como também os índios, pessoas que moram em áreas rurais, mais afastadas dos grandes centros. Então, quando se pensa em proteger o meio ambiente, você pensa o quê? Na coletividade, nas próximas gerações e nos mais vulneráveis. Por quê? Porque se você degradar o meio ambiente, os indivíduos que já têm os bens, os meios de produção, são ricos, eles vão sentir o impacto da degradação do meio ambiente, só que num longo prazo, ou no médio prazo, enfim, né, isso depende aí de cada estudo que aponta. Né? Pessoas ricas têm dinheiro para se proteger dos efeitos adversos do aquecimento global, ou da degradação do meio ambiente, né? Polui rio, eles conseguem água em outro lugar e tal. Então esse pessoal que não se preocupa com o meio ambiente, na verdade são porque são pessoas que são ricas e que querem lucrar desmatando florestas, ou querem que as empresas lucrem porque elas teoricamente iriam, ao não precisar serem regulamentadas nessa questão ambiental, elas iriam vender produtos mais baratos, né? E essas pessoas que defendem a degradação do meio ambiente em prol do lucro das empresas são pessoas que, na verdade, acham que não vão sofrer os efeitos da degradação do meio ambiente tão cedo, né? Que
só depois que elas morrerem. Agora eu não sei, esse pessoal da direita, né, que defende a degradação do meio ambiente em prol do lucro de empresas, se eles se importam com os filhos ou netos ou tataranetos dela, né, que ali mesmo pessoas muito ricas daqui 100 anos vão sofrer demais se o meio ambiente for degradado da forma que está sendo degradada hoje, né? Ao longo dos anos, né? Se a gente não fizer alguma coisa. Então, quando você fala que essa questão do meio ambiente, por exemplo, assim como questões trabalhistas, direito para os trabalhadores, direito dos consumidores, saúde para todos, distribuição de renda para você não colapsar o capitalismo, né? Porque se você não distribui renda, você tira o poder de compra de toda a população mais pobre, e isso vai gerar crise no capitalismo. Então, você defender todas essas questões por uma questão de bom senso, você está defendendo a coletividade, você está defendendo os mais pobres por uma questão de bom senso. Eu realmente acho que essas coisas têm que ser defendidas por uma questão de bom senso, só que essas coisas são pautas da esquerda, sim, Pirula. E se você acha que elas são uma questão de bom senso, é porque você é uma pessoa da esquerda, ou da centro-esquerda, né? Assim como mostrou lá o seu gráfico lá, que mostrou que você é da centro-esquerda. Essa questão de você comparar a questão de direitos individuais, né? Então, por exemplo, a esquerda aqui no Brasil defende muito mais direitos individuais do que a direita, né? Por mais que isso pareça ser contraditório, mas a questão é que a esquerda ela é libertária. Qual a diferença entre um libertário de direita e um libertário de esquerda? Como o Merlin já disse. O libertário de esquerda defende direitos individuais e restritos até o momento em que esses direitos possam afetar a coletividade. Então, por exemplo, casamento gay. Casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito que a pessoa tem e não afeta negativamente a ninguém. Então, por que ser contra? Só se for por uma questão religiosa, mas as pessoas não são obrigadas a seguir uma religião conservadora. Ou, pior, não seguir a religião conservadora, mas serem obrigadas a seguir o dogma dessa religião por força de lei estatal, enfim. Então, nós somos completamente favoráveis a casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque é um direito que a pessoa tem e não afeta a coletividade nada. Isso não tem impacto negativo nenhum para nada. Sendo escolha ou não sendo escolha, enfim. Né? Agora, a questão das armas. Não é um consenso na esquerda ser contra ou a favor do armamento ou do desarmamento. Inclusive, o partido no Brasil que mais defende que a população tenha que se armar para se proteger sozinha e não confiar na polícia estatal é um partido de esquerda e não de direita, Pirula. Aprende a falar, aprende a ter conhecimento de causa antes de fazer um vídeo desse. É o PCO. O PCO é um partido de esquerda que defende que as pessoas se armem. Então não é consenso. A questão é a seguinte. Não está claro para a esquerda se armar a população iria trazer mais benefícios à coletividade ou mais malefícios. Eu sou uma pessoa de esquerda e, na minha opinião, que falo sozinho, eu não falo pela esquerda, eu acho que não se deve dar arma para as pessoas indiscriminadamente. Para a pessoa ter arma, ela tem que justificar o porquê que ela quer aquela arma e provar que é habilitada a ter uma arma. Por quê? Porque se todo mundo tiver arma, isso vai ser prejudicial à coletividade, Pirula. Porque não é a questão do casamento gay, em que não afeta ninguém negativamente, a pessoa casa. E ela só vai ser feliz e tal. O seu vizinho pode ser casado com outro homem, isso não vai afetar em nada a sua família, a sua vida. Mas se o vizinho do seu lado tiver uma arma
e ele for uma pessoa desequilibrada, ele pode matar você. Você pode ter uma discussão com ele por qualquer besteira, e ele ser uma pessoa desequilibrada, vai lá, pega a arma e mata você. Então essa questão de arma é uma questão que há discussão se isso pode ou não afetar outra pessoa. Porque você tem uma arma na sua cintura, é um trabuco pronto para acertar a força do cara que está do seu lado. Então não é uma questão simplesmente individual. Então comparar essas duas coisas, ao meu ver, não tem nada a ver, né? Mas eu sou sim a favor de que a pessoa tenha arma, tanto que ela faça exame psicotécnico, faça aulas de tiro, que sejam aulas dadas pelo próprio Estado, tem que ser, né? Porque senão escolas privadas aí podem burlar o sistema e tal. Falar que pessoas que não são habilitadas só para ganhar dinheiro. Sabe como é que é, né? E é para evitar isso, que pessoas completamente inabilitadas a terem armas possam pegar em armas. E antes de que falem que isso iria elitizar o porte de arma, porque essa habilitação seria cara, na verdade ela poderia ser dada de graça, né? Essas aulas poderiam ser gratuitas ou a um custo baixo, né? A preço de custo, a aula que habilita a pessoa a ter uma arma, o documento que habilita a pessoa a ter arma pode ser concedido a um preço muito baixo, qualquer um pode pagar, ou mesmo de graça. Então, nada impediria isso aí de não ser uma coisa elitizada. Agora, logicamente, que tem uma parte da direita que é paranoica e que quer armas, quer que a população se arme, porque na cabeça delas só os ricos teriam armas e eles se defenderiam de uma revolta dos mais pobres, que poderiam dar um golpe comunista e coisa e tal, né? Tem toda essa neura que você sabe que existe. A questão da desmilitarização da polícia como sendo uma pauta de esquerda. Isso é uma pauta de esquerda, sim, Pirula. Por quê? Porque o principal motivo pelo qual a esquerda quer desmilitarizar a polícia no Brasil é porque a polícia militar é truculenta. A polícia militar trata os mais pobres com truculência, porque elas são treinadas de uma forma degradante, como se estivessem sendo treinadas para uma guerra que não existe aqui no Brasil. E descontam toda a sua raiva nos mais pobres, como você mesmo falou naquele seu vídeo, que é muito bom, que você fez lá com outro rapaz, né, que trabalha na área do direito penal, sobre a desmilitarização da polícia. Aquele seu vídeo é muito bom, e essa sua dúvida que você tem, né, por que isso tem que ser uma coisa de esquerda e tal? É só você pensar, é uma coisa que é para beneficiar a coletividade e os mais pobres, então é uma coisa de esquerda. É uma coisa para beneficiar os mais ricos e indivíduos que já têm como se manter, e ao beneficiar esses indivíduos, teoricamente, eles por benevolência ou por uma questão de autoafirmação ou de imagem, de marketing, eles iriam, os mais ricos, né, beneficiados, iriam distribuir eles a renda. Então isso aí é um pensamento de esquerda, de direita, na verdade, né? Lógico que esse pensamento da direita de achar que beneficiar os mais ricos vão ser benevolentes e distribuir a renda eles mesmos, isso é um pensamento que não existe. Se você estudar a história e ver exemplos na história de épocas em que não havia regulação estatal, como no início da Revolução Industrial, a família Rockefeller lá nos Estados Unidos, né, aquele documentário que retrata isso, os gigantes da indústria, né, que eram donos de indústrias e de estradas e boicotavam outras indústrias, fechando as estradas para que só passassem os caminhões delas e não dos concorrentes. Aí eles monopolizavam, né, o mercado. Então, se você vê esses exemplos na história, né,
A questão do início da Revolução Industrial, quando o Estado não intervia, não tinha legislação trabalhista, crianças trabalhavam 12 horas por dia, tinha a questão das camas quentes, né? Quando uma criança depois de 12 horas de trabalho no dia, ia para uma cama e a cama estava quente porque dessa cama já levantavam outra criança que ia trabalhar no lugar dela e tal. Então, toda essa questão é uma questão que está registrada na história como momentos em que o Estado não intervia na economia e era uma grande merda para os trabalhadores, era uma grande merda para a pobreza, era uma grande merda para os consumidores, era uma grande merda para o meio ambiente, porque se você vê, estudar como é que era a Inglaterra lá nos primeiros anos da Revolução Industrial, foi uma degradação do meio ambiente lá que foi feita. Mesmo nos Estados Unidos, em países que vêm se industrializando, desrespeitando normas ambientais, como China, por exemplo, também, que apesar do pessoal falar que é comunista, na verdade é um país altamente capitalista, quase nenhum direito trabalhista, direito ambiental menos ainda, né? Então você vê a diferença entre ser de direita e ser de esquerda. A questão, por exemplo, que a esquerda defende a redução da jornada de trabalho, né? Principalmente para pessoas que ganham baixos salários, porque isso seria um benefício aos mais pobres, à coletividade, aos trabalhadores, né, que poderiam passar mais tempo com suas famílias, poderiam se deslocar para casa mais rápido, porque iriam fugir daquele horário de rush, né? Teriam um horário mais flexível, trabalhando 6 horas por dia ao invés de 8 horas por dia. Então, o deslocamento para casa seria mais rápido. Você poderia abrir mais postos de trabalho. Você obrigaria, na verdade, as empresas a abrir mais postos de trabalho se você reduzisse carga horária, né? Para trabalhos que exijam uma carga horária maior, o empresário teria que contratar o dobro. Mas a direita fala que não. Isso iria encarecer produtos, isso iria... leis trabalhistas encarecem produtos, tornam as coisas mais caras e tal. Então, eu que sou um consumidor de classe média ou riquinho aqui, eu quero mais que não tenha... o Estado não obrigue a empresa a garantir mais direitos aos trabalhadores, o trabalhador que se foda lá, para que os produtos possam chegar baratinhos para eu comprar no mercado, enfim... Então, essa questão é a questão do egoísmo da direita versus o altruísmo e o pensamento no bem coletivo da esquerda. Não tem nada a ver com mais Estado ou menos Estado, tá? Até porque tanto a extrema esquerda como a extrema direita são anarquistas e eu não estou nos extremos, né? Eu acho os extremos ruins, eu estou no centro, assim como você, Pirula. Sou um cientificista, assim como você, ateu também. Contra dogmas sendo impostos, dogmas religiosos da religião cristã sendo impostos à população por força de lei. Sou um libertário, sou uma pessoa que sou contra o autoritarismo, mas eu acho que tem que haver sim uma intervenção no Estado para garantir bem coletivo, tem que haver intervenção no Estado para garantir o benefício aos trabalhadores, aos mais pobres, aos consumidores, assistencialismo. Porque uma pessoa não pode ser condenada à morte de fome só porque ela nasceu pobre, ou porque o pai dela nasceu pobre, ou é um vagabundo, enfim. Não que eu estou defendendo vagabundo, eu só acho que o vagabundo não tem que morrer de fome, ele tem que ter uma vida degradante, ele não tem que ter nada de luxo, viver numa casa ruim, viver afastado no meio do mato e tal, mas morrer de fome não. Até porque esse cara tem filhos e os filhos dele não tem culpa dele ser um vagabundo, né? Então, o Estado tem que se fazer presente, ele dando assistencialismo, saúde básica, saneamento básico, enfim, educação também. Então, é isso aí, Pirula. Seu vídeo ficou confuso, o meu vídeo ficou prolixo, mas o meu vídeo, logicamente, trouxe definições, o meu vídeo não ficou falando falácias. Quando você fala em direita e esquerda, você tem que fazer um vídeo mais longo do que seus 15 minutos que você fez. Você costuma fazer vídeo de quase 40 minutos.
falando sobre temas bem mais simples, e quando você vai falar sobre um tema complexo, você pega e me faz um vídeo só de 15 minutos e que você pega um termo terone, foda-se terone, não tem nada a ver, o pirulé. Coletivismo versus egoísmo. É isso, essa é a questão. Muito obrigado e até mais.